Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal Bora Atualizar com as dicas super preciosas, simples, diretas e altamente eficientes de geografia e atualidades para o seu exame de seleção. Eu sou o professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar. Algumas interrogações para vocês. Vem cá, você sabia que até 2025 nós teremos 2,3 bilhões de pessoas acima do peso? Você sabia que até 2025 teremos 700 milhões de obesos, dentre os quais 75 milhões serão crianças? Você sabia disso? Você sabe a origem das pessoas que têm um peso um pouquinho acima do padrão? Você sabe quais são as causas, fatores que levam as pessoas no mundo e no Brasil à obesidade? Você sabe quais são as principais consequências que estar acima do peso e obesidade juntos, levam as pessoas? Não sabe? Pois você está no local certo. Esse é o canal Bora Atualizar. Solta a vinheta aí, meu querido. Veja só, pessoal, a temática de hoje é associada à obesidade no Brasil e seus principais desafios. Falar de obesidade, nós começamos logo com a expressão que é o ato de comer. O que leva as pessoas a esse ato, a essa ação, a esse comportamento padronizado, vamos dizer assim, ou a um padrão, vamos colocar assim, mais intenso, tá certo? A um padrão mais compulsivo. O que leva as pessoas a essa ação de comer, a esse comportamento até mesmo impulsivo de comer? Lembro a vocês a questão do alívio da ansiedade, ou seja, esse temor do futuro, levam as pessoas a comer, tá certo? O alívio da irritabilidade do dia a dia, do cotidiano. E qual é o cotidiano do cenário que o brasileiro está inserido? Um cotidiano acelerado e altamente conectado. O que leva as pessoas a esse ato de comer e até mesmo de forma impulsiva. Porque o ato de comer, na visão, no comportamento, na mente de muitos brasileiros, é uma ação sedativa. É uma ação que relaxa perante as peculiaridades aceleradíssimas do cotidiano do brasileiro, do nosso cotidiano. O que leva o brasileiro ao ato de comer? Uma celebração, tá certo? Um evento, ou seja, algo especial. Isso faz o brasileiro também ao ato de comer de forma padronizada e também o extremo de forma impulsiva. Não esquece também que a euforia leva também o indivíduo ao ato de comer, tá certo? E sobretudo, não podemos esquecer que o ato de comer está associado à aceitação social. Você acabou de ver que é uma celebração. Então essa celebração leva as pessoas, tá certo, a locais, a lugares, a espaços onde a principal atividade, querendo ou não, é a alimentação. Então isso faz com que o brasileiro hoje tenha essa problemática muito grave no cenário, que é justamente a questão do estar acima do peso associado ao extremo que é a obesidade. O nosso país, nosso atual cenário, o que nós temos hoje com relação a essa temática obesidade e estar acima do peso? Observa bem, com relação ao Brasil, nós temos hoje 3 linhas de combate. O Brasil está vivenciando hoje, vamos dizer assim, uma luta de extremos. Por quê, professor? Porque o Brasil hoje combate a insuficiência alimentar, O Brasil hoje combate, olha só outro extremo, o excesso de peso, e o Brasil hoje tem como desafio combater a obesidade. Observou como são extremos? Então essas contradições sociais, comportamentais do indivíduo brasileiro, tá certo? Deixa hoje o Brasil, como vamos dizer assim, em uma chave muito complicada para se resolver, porque esses 3 fatos hoje estão entornando o indivíduo brasileiro. E são 3 fatos que tem que haver soluções distintas. Porque você observa que o Brasil hoje combate a insuficiência alimentar, a insuficiência nutricional. E ao mesmo tempo o Brasil hoje tem que combater esse excesso de peso.
já que, por exemplo, 30,8% da população brasileira, tá, já está com essa problemática acima do peso, tá certo? E isso em especial com as mulheres, que representam cerca de 40% da população brasileira acima do peso, galopando para a obesidade, é representado por mulheres. Então observa que é uma chave muito complicada para se resolver em relação a essa problemática obesidade brasileira. Só lembrando a você, tá, para a sua redação, para a resolução dos seus itens de exame de seleção, haja vista, por exemplo, o Exame Nacional de Ensino Médio, que trabalha com questões sociais bem atuais do cenário brasileiro, não esqueça como é que é calculado essa questão de estar ou não acima do peso. Você viu em aulas de biologia, tá certo? Em aulas de geografia, tá? A questão do IMC, Índice de Massa Corporal, tá bom? Dá uma pesquisada sobre isso, dá uma estudada muito eficiente, muito produtiva em cima disso. Para quê? Para você ter bastante argumentos, por exemplo, na hora de fazer a sua produção textual, que deve ser no mínimo nota 1000, tá bom? Mas aqui eu vou enfatizar os padrões para se dizer por que o Brasil e o brasileiro está acima do peso, tá? Estamos acima de 50%, tá, da população brasileira com excesso de peso. Vamos ver quais são os padrões. Segundo o IMC, se o indivíduo estiver de 18,5 a 24,9, o brasileiro está com peso adequado. Segundo o IMC, tá certo? Segundo esse índice, se o brasileiro estiver entre 25 e 29,9, tá certo? Esse brasileiro já está acima do peso. É o caso atual, é o cenário atual que nós nos encontramos. Ainda nesse mesmo cálculo do IMC, se o indivíduo brasileiro estiver acima de 30, tá? Aí, consequentemente, já está classificado como um brasileiro obeso. Então, nós estamos na casa entre 25 a 29,9 e uma boa porcentagem acima de 30. Então, isso realmente é uma problemática preocupante, tá certo? É uma problemática muito preocupante, já que esse excesso de peso, segundo o Ministério da Saúde, segundo Instituto de Pesquisas Oficiais que trata essa temática de saúde, hoje, esse excesso de peso do brasileiro, esse excesso de peso do brasileiro está representando cerca de 55,7% brasileiro, tá certo? 55,7% do brasileiro está com excesso de peso. Então, é uma problemática muito real, muito concreta, tá certo? Que nós temos hoje no cenário socioeconômico brasileiro. E o que a obesidade enfrenta? O que uma pessoa que está com excesso de peso enfrenta em cima disso, tá certo? A partir disso, melhor dizendo. A obesidade, como eu mencionei para vocês, enfrenta relaxamento, mas não é um relaxamento positivo. Não é um relaxamento, não, mas um relaxamento corporal, da sua massa corporal, do aumento, da porcentagem de gordura, tá certo? Na estrutura orgânica do corpo, tá certo? A obesidade enfrenta discriminação, tá? Consequentemente, preconceito e, sobretudo, o indivíduo brasileiro com obesidade, com índice de massa corporal acima de 30, tá? Ele enfrenta principalmente o isolamento. E agora eu vou colocar isso tudo no plural, isolamentos. E esses isolamentos, eles vão agravar outras problemáticas que também, tá certo, vem afligindo o povo brasileiro. Que são justamente o quê? Os problemas psicológicos, os problemas sociais, os problemas comportamentais. Tudo isso é agravado por quê? Por conta de quê? Por conta de quem? Do problema social chamado obesidade. Tá? E, ou melhor dizendo, tudo isso vai impactar de forma negativa em que, professor? Na qualidade de vida desse indivíduo brasileiro na atualidade. Por quê? Porque a cada 5 brasileiros, 1 está acima do peso. Tá? Então essa problemática realmente é uma problemática muito, muito real. Tá? Lembrando que hoje nós temos um crescimento dessa população de obesa de 19,8% ao ano. Quase 20%, tá certo? De crescimento anual. Então isso compromete ou diminui a qualidade de vida. Sem contar com o desequilíbrio energético entre a ingestão e a digestão.
certo? Sem contar com o frenesi que é o cotidiano do povo brasileiro. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, dormir tarde, tá? Então o valor nutricional dos alimentos que o brasileiro hoje, que nós brasileiros hoje ingerimos, cada vez mais está comprometido. Então isso gera uma problemática muito grande, porque não é só a questão da obesidade, mas todo um carrossel, vamos colocar assim, de outras doenças, inclusive doenças crônicas, que vem, tá certo, no pacote chamado obesidade. Tá? E mais especial ainda, tá? Nós temos hoje qual é o alvo da obesidade. Vamos colocar assim, o alvo é a população adulta, justamente aquela população economicamente ativa. Tá? E dentro dessa população economicamente ativa adulta, tá? Nós temos ainda, mesmo levando em consideração o cenário mundial, nós temos a população de mulheres. Tá? 20,7% da população obesa é representado por mulheres. Então o Brasil segue, vamos colocar assim, as características, as tendências mundiais de ter no cenário, no seu espaço geográfico, no seu território, as mulheres como as principais vítimas, vamos colocar assim, como os principais alvos do excesso de peso e da obesidade. O que leva o brasileiro a tantos problemas de excesso de peso e obesidade? Vamos lá. Ingestão de itens com com alta quantidade de calorias, poucos itens de valor nutricional. Eu sempre digo nas minhas conversas com meus alunos, assim como você, eu sempre digo que o brasileiro, infelizmente, ainda não aprendeu a se alimentar. É tão tal que os programas hoje não é os programas nutricionais estão associados ao quê? A reeducação alimentar. Olha só, a reeducação alimentar. Já que hoje esse brasileiro com excesso de peso, esse brasileiro obeso, tem sérios problemas em ingerir itens com valor nutricional correto, com valor nutricional positivo. Outro fator, como eu já mencionei, que também promove esse excesso de peso e vai até a obesidade, é a questão do modo de vida. Tá? O modo de vida mega, hiper, ultra acelerado, tá? E ao mesmo tempo conectado. Aí você vê jovens, 16, 17, 18 horas por dia, na frente de quê? Na frente de uma tela. Na frente de uma tela. Tá? E estar em frente de uma tela, esquece, né? Até mesmo se alimentar. E aí você vai ter mais uma regra que o Brasil realmente está seguindo. Boa parte, a maior parte são de mulheres, mas as crianças também vêm no pacote de acima do peso, no pacote de indivíduos com excesso de peso, no pacote de indivíduos beirando a obesidade, índice de massa corporal acima de 30. Outro fator que eu elenquei para vocês são as mudanças comportamentais, certo? É esse brasileiro adulto, é esse brasileiro que cada vez mais assume responsabilidades e cada vez mais não tem, tá, uma organização para a sua alimentação. Ou come na hora que der certo, come o que tiver, o que der certo. Então todas as mudanças comportamentais, cada vez mais intensas, promovem essa problemática chamada excesso de peso e até mesmo a obesidade. O poder de compra do brasileiro, mesmo em pandemia do Covid-19, mas o poder de compra do brasileiro, haja vista, por exemplo, que um dos principais desejos do brasileiro é saldar as suas dívidas. Tá? Um dos principais desejos brasileiros é pegar dinheiro extra, tá certo? E saldar suas dívidas e não realizar novas compras, tá bom? Outro fator também que influencia e contribui para esse brasileiro estar com excesso de peso e até mesmo obesidade é a facilidade de compras. Tá? É aquele pedacinho de PVC chamado cartão, tá? E até mesmo tem um PC, mas tem um pedacinho de PVC. Agora eu tenho as contas virtuais, a facilidade de se adquirir crédito, a facilidade de se adquirir produtos, tá certo? Que cada vez mais estão na mente desejosa, ou desejante, melhor dizendo, do brasileiro, tá certo? E além dessa facilidade de compras, nós temos ainda um outro fator, tá? Que é o grande poder, tá certo, direcional da mídia. Então aí você vê aquela Coca-Cola gelada, aquele hambúrguer suculento com aquele queijo derretendo na tela, que você saliva, não é verdade? A mídia consegue te convencer.
Você fica de frente para a tela, você fica de frente para a tela, você fica de frente para a tela e você, eu vou resistir, eu vou resistir, eu não quero. Alô? Gostaria de fazer um pedido aqui, por favor? Poder da mídia, tá certo? E as consequências, professor, dessa obesidade junto ao brasileiro na atualidade? As consequências são várias, mas que nós resumimos em privações. Privações de quê, professor? Privações do bem-estar, privações que levam à timidez intensa e excessiva, privações comportamentais que levam a problemas afetivos, tá certo? A perda de matrimônios, a perda de namoros, a perda de não namoros, tá certo? O chamado ficar excluído da vida de muitas pessoas, o chamado namoro é excluído da vida de muitas pessoas e também, sobretudo, essas privações estão presentes no mercado de trabalho. Boa aparência, tá certo? Não dá porque você pode conter no seu organismo doença crônica, isso vai levar a problemas de benefícios, de afastamento das atividades profissionais, enfim. A obesidade, ela também vai impactar de forma negativa na vida do indivíduo brasileiro, associando as questões de relações, sem contar com as etiquetações, com as rotulações que essa população brasileira recebe, os diversos estereótipos que se criam para essas pessoas acima do peso, tá certo? Bullying, tá? E sem contar também que os brasileiros que têm esse problema sério, que é o excesso de peso, associado até mesmo à obesidade, de identificação social. Mas ao mesmo tempo você tem os pontos positivos. Você já tem hoje, lembra do apelo da mídia? Você já tem hoje segmentos produtivos, comerciais, que tem como público-alvo esse brasileiro acima do peso, esse brasileiro com obesidade, tá certo? Então, galera, hoje, tá certo? Esse é o vídeo, tá certo? Relacionado à obesidade. Se você gostou, dá um like pra gente que ajuda muito o nosso canal. Se você gostou mesmo, manda esse link para o seu amigo, para 2 amigos, 3 amigos. Vamos aumentar, tá certo, esse nosso canal, porque aqui você tem informações, aqui você tem conteúdo de geografia e atualidade de forma simples, produtiva e eficiente. Esperamos, né? Eu e a Geografia ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Na sua preparação. Um abraço e bons estudos.